Olá, estudante, tudo bem com você? Vamos lá, né? Hoje a gente vai dar início ao nosso terceiro bimestre, né? Do seu PET 3. Vamos começar hoje, né, uma nova etapa dos seus estudos e para esse bimestre, né, nós vamos trabalhar muito essa área da agricultura brasileira. Nós vamos falar muito sobre essa área rural, essa diversidade, esse dinamismo, né, sobre a agricultura, sobre o espaço rural brasileiro, ok? Mas hoje vou trazer a temática sobre agricultura familiar. Nós vamos falar um pouco sobre esse tipo de utilização do campo, essa organização em relação ao uso da terra, produção, sabe, e questão de consumo em relação à produção agropecuária no Brasil. Porém, antes disso, eu já vou passar para vocês aqui o planejamento do nosso terceiro bimestre. Como é que vai funcionar? Quais são os conteúdos que iremos trabalhar nesse seu PET 3 por semana? Então aqui eu trouxe, tá, aqui os títulos, né, dos principais temas que nós iremos trabalhar, né, durante esse terceiro bimestre, né? Então nós vamos começar aí a semana 1 falando justamente da agricultura familiar, ok? Para a semana 2, nós vamos trabalhar os principais movimentos sociais do campo, né? Essa organização do campesinato, né? Ou seja, dessa forma de se organizar por luta pela terra, né? Justamente em virtude das desigualdades sociais no campo, ok? Na semana 3, nós vamos falar dessa concentração fundiária, que é um problema, né, que não só o Brasil vivencia, mas principalmente os países em desenvolvimento ou subdesenvolvimento sofrem, né, em relação a essa questão da desigualdade da distribuição da terra, ou seja, a gente tem uma pequena parcela que ocupa a maior parte das áreas agricultáveis no Brasil, em compensação você tem a maior parcela com uma pequena quantidade. Então nós vamos trabalhar muito essa questão da concentração fundiária, essa problemática aí que vai se estendendo de tempo em tempo e não consegue resolver essa distribuição igualitária aí em relação às áreas de terra produtivas aqui no Brasil. Depois nós vamos falar na semana 4 sobre reforma agrária, é uma bandeira que se levanta desses movimentos sociais, né, que nós vamos discutir aqui na semana 2, justamente para fazer uma reforma, para fazer essa distribuição dessas terras, muitas delas sem nenhuma utilidade, muitas delas aí estão improdutivas, né, então é uma forma de reorganizar esse espaço e fazer com que essa parcela da população que luta por um pedaço de terra possa conseguir. Então, é uma luta também diária, né, desses movimentos sociais em relação a uma reforma agrária mais justa possível. Depois da semana 5, nós vamos falar do novo rural brasileiro, ou seja, essas mudanças que aconteceu no campo brasileiro. Nós vamos falar de várias mudanças em relação a isso, o que está acontecendo com esse dinamismo da agricultura, principalmente porque a gente conhece o Brasil como, né, um país agroexportador, né, ou seja, uma demanda muito grande do mercado internacional, ok? E nós vamos falar também dessas mudanças que aconteceram no campo brasileiro, perfeito? E por último, para fechar o bimestre, nós vamos falar justamente dessa potência agropecuária que o Brasil é, né? Ou seja, o Brasil é referência mundial, né, num país agroexportador, né? Ou seja, você tem as terras, grande produção, visando, claro, a questão do lucro, né, e essa grande produção em massa, a mecanização do campo, né, a famosa Revolução Verde que a gente vivenciou aí durante o período da industrialização brasileira, né, e aí automaticamente isso se transfere para o campo, perfeito? E aí o Brasil torna-se, né, uma das referências mundiais em relação a essa produção e automaticamente essa exportação desses produtos, né, no qual são aí utilizados nas terras, né, produzidas e aí enviadas aí para o mercado internacional, perfeito? Mas por hoje, né, o que nós vamos falar sobre agricultura familiar, né, conhecer um pouco do que seria isso, né? Então hoje nós vamos analisar a organização da agricultura familiar brasileira e sua relação com a questão agrária, né? Para começo de conversa, a gente já coloca a primeira pergunta, o primeiro questionamento aí, né? O que é agricultura familiar, né? Quando eu falo de agricultura familiar, o que significa isso? O que é, né? Então, a própria pergunta, né? A própria palavra ali, familiar, já se diz em relação à família, né? Algo muito ali
íntimo, vamos dizer assim, em relação a essa agricultura. Mas qual que é a importância dessa agricultura familiar, no caso, para a agricultura brasileira, né? Será que ela tem uma grande importância, pouca importância ou média importância? Aí nós vamos ver ao longo da aula o que essa agricultura familiar tem de benefícios, né, em relação à produção, em relação ao consumo, à distribuição, o que ela visa, quais são os seus principais objetivos. Então vamos lá, para começar a responder a nossa pergunta, né? O que é a agricultura familiar? Então vamos lá. É toda forma de cultivo de terra administrada por uma família e que emprega como mão de obra os membros da mesma, perfeito? A produção de alimentos acontece em pequenas propriedades de terra e se destina à subsistência do produtor rural e ao mercado interno do país. Então, vamos tentar resumir ao máximo aqui para a gente entender o que significa essa agricultura familiar. Então, geralmente, como ali o próprio conceito diz, né, a produção ligada aí, né, à questão da família, são os membros da família que participam desse processo, né? Ou seja, que estão ali à frente em relação a essa produção, em relação à distribuição, em relação a, né, essa questão da produção agrícola, né, e essa distribuição de forma aí que a família participa desse processo, ok? Outra questão, né, são a mão de obra, claro, principalmente familiar, mas também você pode contratar outras pequenas pessoas, né, que não sejam membros da família, que podem colaborar com esse processo. Aqui no Brasil isso é muito comum, a gente vê propriedades, né, de família. Então, por exemplo, muito conhecido no Brasil, nós temos lá a Serra Gaúcha, né, muito conhecida como a produção de vinho, né, uma região de uva, né, tem as grandes plantações de uva e lá tem a produção de vinho, muitas delas relacionadas à família. Né? Então, ali você tem a produção que é a família que administra todo esse processo, né? Desde a plantação, da colheita, até chegar ao engarrafamento, né? Ali no caso, por causa do vinho, e aí fazer a distribuição, principalmente para o mercado interno. Mas também não deixa de o mercado internacional também fazer essa compra, né? Mas geralmente fica muito para o mercado interno, né? Então, no caso, isso é uma agricultura familiar, ou seja, de subsistência. Ou seja, o próprio agricultor também se beneficia disso e também, claro, o mercado interno também se beneficia dessa agricultura familiar, ok? Olha só, alguns dados aqui que é importante falar dessa agricultura familiar, dessa importância que ela tem, por isso, olha lá, ó, no Brasil, a agricultura familiar está presente em quase 85% das propriedades rurais. Cerca de metade desse percentual está concentrado na região nordestina. Olha lá, o Nordeste é responsável por quase 1/3 da produção total. O Nordeste sempre foi destaque em relação à questão dessas famílias, né, dessa produção agrícola, né? O Nordeste sempre foi esse destaque, né? Justamente desde lá você pega o período colonial brasileiro, o Nordeste sempre se destacou em relação a essas propriedades rurais, né, agrícolas que se tem. Então, por isso mantém, né? E do Nordeste que também sempre surgiram os principais movimentos sociais em relação à questão do campo, a importância da região, quando, né, ao longo do desenvolvimento, né, do território brasileiro, o Nordeste sempre participou em relação a essa agricultura interna, né, desse mercado interno nosso, né? E aí isso ainda mantém. Aqui pode reparar, né, no gráfico, né, que trouxe aqui para vocês justamente sobre a agricultura familiar dividida por região brasileira, tá? E aí você tem aí a distribuição do número de estabelecimentos por região. Então, reparem aqui mais uma vez, né? Vamos dar os destaque aqui mais uma vez para a região Nordeste, né, que você tem aqui, ou seja, 50%, né, dessas propriedades, né, de agricultura familiar é do Nordeste, né? Então há um destaque, ou seja, aí, em relação a essa região brasileira, perfeito? Depois você tem a região sul do Brasil, o Sudeste, né? Então você tem aí a região Centro-Oeste com a menor quantidade e, por último, a região Norte também. Por que essas duas regiões, né, são as menores propriedades de agricultura familiar? Justamente porque são duas regiões que se destacam hoje em relação a
aos grandes latifundiários, né? As grandes produções, principalmente ali de soja, né? Você tem ali de milho, ou seja, regiões que obtém, né? Que utiliza-se de muitas propriedades de tamanhos, né? De hectares muito elevados, né? Então, por isso que ali, infelizmente, boa parte dessa agricultura, desse trabalhador rural, né, de menor propriedade, acabou aí perdendo espaço para isso, né, para essas regiões aí que utiliza-se de espaços muito maiores para a produção, justamente pela exigência do mercado internacional, ok? Então, por isso que o Centro-Oeste e o Norte são as chamadas fronteiras agrícolas brasileiras, né, ou seja, são regiões onde exige-se mais, né, áreas de muitos hectares, de tamanhos muito maiores, né, os chamados grandes latifúndios, justamente por isso, por alta questão de produção, ok? Por isso que as regiões de estabelecimentos da agricultura familiar é muito menor, tá? Então, continuando aqui, vamos lá, né? Aí, olha, você sabia lá, em 2011, tá lá, ó, a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou 2014 como o Ano Internacional da Agricultura Familiar, ou seja, esse foi um grande passo para o reconhecimento da importância da agricultura familiar no mundo. Ou seja, aí, olha só, um reconhecimento internacional justamente sobre essa importância dessa agricultura familiar para o mundo, né? Para a região onde ali aquele pequeno agricultor utiliza-se da terra, né, para a produção, né, muitas vezes sem agredir esse meio ambiente, ter uma relação mais harmoniosa com o meio, de uma forma muito mais sustentável, vamos dizer assim. Então há um reconhecimento por isso, né? Então você tem uma data importante para poder reverenciar, né, essa agricultura familiar como importante aí para qualquer região, principalmente, né, se destaca principalmente nos países em desenvolvimento e os subdesenvolvidos, porque os países desenvolvidos já têm uma alta mecanização e industrialização do campo, né? Então, por isso você tem pouquíssimas, né, raras, vamos dizer assim, estabelecimentos de agricultura familiar, diferentemente de regiões mais pobres, né, que ainda é uma fonte ainda de produção, é uma fonte ainda de alimentação, é uma fonte de sobrevivência, vamos dizer assim. Perfeito? Por isso, né, em 2006, aí voltando aqui para o Brasil, tá, você tem uma lei que estabelece, que regulariza a agricultura familiar, justamente para poder dar subsídios, contribuir, colaborar para esse produtor, esse pequeno produtor rural. Então, olha só, para você ver, a lei 11.326 de 2006 diz que agricultores familiares são aqueles que desenvolvem atividades no meio rural, possuem área de até 4 módulos fiscais, mão de obra da própria família e renda vinculada ao próprio estabelecimento e gerenciamento do estabelecimento ou empreendimento por parentes. Então, ou seja, essa lei ela vem regulamentar essa agricultura familiar, porque até então você tinha a existência dela, porém ainda não regulamentada, né? Então, ainda era uma coisa ainda que precisava de uma legislação para poder ajudar esse produtor, né? Até para poder conseguir um investimento, conseguir um empréstimo, para poder continuar a sua produção, aumentar a sua produção, claro. Então, você vai ter uma lei justamente para poder ajudar esse pequeno produtor rural a continuar a manter a sua propriedade. Perfeito? Olha só. E aqui nós vamos ter que colocar algumas características, justamente dar o destaque justamente sobre isso, essa importância dessa agricultura familiar. Então, olha lá, essa atividade é de extrema importância para o sustento de várias famílias que vivem longe da zona urbana. Olha lá, de acordo com o governo federal, os itens produzidos pela agricultura familiar correspondem a aproximadamente 70% dos alimentos consumidos no Brasil. Então, muitos daqueles alimentos que você compra no mercado são produzidos internamente, né? Então, ou seja, a agricultura familiar ela vai ter essa importância, porque esse agricultor ele vai ter a agricultura de subsistência, ou seja, uma forma da sua própria sobrevivência, mas ao mesmo tempo boa parte dessa produção vai vir para o mercado interno. Então aí os ceasas, sacolões, né, vão receber muito desses produtos oriundos aí da agricultura familiar, que são a grande produção de consumo interno. Por quê? Outras grandes produções agrícolas do Brasil, principalmente a de alta mecanização, né, de alta
tecnologia de alta produção que visa principalmente a questão do lucro, pequena parcela fica internamente. A maior parte vai pela exigência do mercado internacional, que compra, vamos dizer assim, boa parte dessa produção, essa produção desses produtos de matéria-prima produzidas nessas regiões onde você tem as frentes agrícolas aí, né, de crescimento. Perfeito? Por isso que é importante valorizar essa agricultura familiar para esse pequeno produtor, porque boa parte daquilo que a gente consome no nosso dia a dia é de produção dessa agricultura familiar, vem dessa área rural, desse pequeno produtor. Perfeito? Olha só, além disso, a venda desses produtos oriundos das plantações é a única fonte de renda de algumas famílias, ok? Então, a agricultura é uma fonte de renda relevante para os grupos familiares, resultado do trabalho feito no campo, impactando na economia do Brasil. Então, infelizmente, uma parcela significativa desse produtor, desse pequeno produtor, acabou perdendo o espaço para essas frentes agrícolas e teve que fazer aquela famosa migração, né, o êxodo rural. Né? Ele perdeu a sua propriedade, infelizmente, para esse crescimento do Brasil, né, dessa frente agrícola, agroexportador brasileira, né? E aí boa parcela desse agricultor perdeu esse espaço. E era justamente a única fonte de sobrevivência, né? A única fonte de renda, aí, vamos dizer, para a sua produção, para a sua sobrevivência. E ele viu, muitas vezes, esse trabalhador, viu essa mecanização chegar no campo, viu esse crescimento dessa expansão agrícola brasileira e também, claro, a falta de estímulo, vamos dizer assim, um empréstimo ou alguma coisa para ele continuar a sua produção, ele se viu muitas vezes obrigado a fazer a sua migração, né, justamente para cidades como uma forma de sobreviver. Porque muitas dessas produções justamente era a única forma dele sobreviver, né? Era a única forma de sobrevivência que ele tinha, é o campo, a terra. E muitos desses produtores, né, da agricultura familiar perderam esse espaço e acabaram aí, né, justamente migrando para as cidades no famoso êxodo rural, né? Olha só, outra coisa importantíssima para se destacar aqui em relação à agricultura familiar. Por causa do seu baixo impacto ambiental, a agricultura familiar é parceira da sustentabilidade e da responsabilidade socioambiental. Esse trabalho possui técnicas de cultivo tradicionais com a produção de alimentos orgânicos. Olha aí a importância dessa agricultura familiar, principalmente para o meio ambiente. Porque quando a gente fala da frente das fronteiras agrícolas aí de exportação, o uso de insumos de impacto ao meio ambiente é muito elevado, diferentemente da agricultura familiar, que ela utiliza-se de técnicas que ela vai trabalhar de forma harmoniosa com o meio ambiente, causando o menor impacto possível, né? Justamente por causa das suas técnicas. As técnicas ali não vai ser uma tecnologia tão avançada, né? Uma tecnologia industrializada, uma tecnologia aí dinâmica, né? Vão usar técnicas sim, porque não podemos falar que são coisas atrasadas. É uma técnica que se utiliza nessa terra justamente para evitar o máximo de impacto ambiental possível. Então, ou seja, a agricultura familiar ela tem uma relação muito próxima com essa sustentabilidade, uma forma de usar a terra sem agredir, né? Ou seja, de uma forma que você tem uma relação harmoniosa com o meio ambiente. Isso é muito importante, tá? E aqui, olha lá, os camponeses e camponesas do Brasil fazem muito com pouco, né? Ou seja, carregam a soberania alimentar nas costas, produzem em diversidade e qualidade alimentos, né, para a mesa dos brasileiros. Sua produção é feita com respeito ao meio ambiente e à biodiversidade, né? Então aí você tem aí a situação como seria a agricultura familiar no Brasil. E aqui, claro, duas imagens importantes que se destacam aí em relação ao que seria essa agricultura familiar, né? Ou seja, essa produção aí muitas vezes manual, de técnicas mais rudimentares, ok? E aí essas produções que usa-se muito a chamada policultura, né? Ou seja, a produção de vários tipos, né, de alimentos ali nesse caso aqui, ok? Aqui nossas referências, né, em relação aí o que foi colocado para vocês, o conteúdo, né? E
Até a próxima, nos vemos aí, né? Mais uma vez, agradeço novamente e nos vemos na próxima aula.